Amém? Então, abre lá, 2 Samuel, capítulo 16, verso de número 5. Quem encontrou, diga amém. Quando o rei Davi chegou a Burim, o homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade determinando maldições contra ele. Eu quero falar um pouquinho sobre síndrome. E a palavra síndrome é um conjunto de sinais e de sintomas observado de vários processos patológicos que relaciona e causa especificamente problemas nas nossas emoções. A síndrome significa características de associação com condição de crítica, são passíveis e desperta insegurança, medo. E uma pessoa que realmente tem a síndrome é uma pessoa que tem situações e tem ferida no coração, é a mágoa. O texto que lemos representa uma coisa. Davi é um homem que Deus escolheu segundo seu coração, conhecemos a história. E nesse processo que Deus escolhe ele, lá no 2 Samuel, no capítulo 12, fala que ele caiu com Betseba, a mulher de Urias, um homem fiel. E isso repercutiu em todo o reinado, a queda do rei. A grande verdade é que Simei fazia parte da família de Betseba, de Saul, melhor dizendo. Então o texto que lemos representa que esse homem, ele saía falando maldições e saía falando contra coisas que havia de fato acontecido com o rei Davi. E não é bem lembrado que Simei e a síndrome que estava no coração dele naqueles dias são atitudes que faz uma pessoa adoecer nas suas emoções. Ela carrega amargura, ela é inconsequente, não tem nenhuma noção de realidade e é capaz de agredir uma autoridade espiritual ou um irmão. Voltando um pouquinho aqui no que eu estava falando da introdução, saindo um pouco aqui eu já volto. A realidade é que estamos nesse dia de impaciência, de falta de perdão, dificilmente, como diz em Timóteo, que estamos em dias de homens irreconciliáveis, relacionamentos que não têm mais fidelidade alguma, pessoas que se guardam mágoa porque falaram, porque disseram, porque ouviu isso, porque escreveram aquilo, porque disseram isso, porque olha, eu ouvi isso do meu pai, eu ouvi isso da minha mãe, isso me chateou, e isso vai muitas vezes nos adoecendo. É fato que quando Deus escolheu o rei Davi, Deus não escolheu um rei perfeito, Deus escolheu um homem com um propósito. Deus escolheu Davi porque ele conseguiu fazer o que Saul não conseguiu fazer. Primeiro, unir a nação, diga unidade. E depois, trazer a arca, a presença de Deus no meio do povo. Saul teve essa oportunidade e não fez, e Davi teve essa responsabilidade e o fez. A Bíblia diz que ele não coloca a arca num tabernáculo, ele coloca numa tenda. E ele cultuava o Senhor. Em Crônicas vai dizer que separa-se mais de 4.000 músicos diariamente, e em toda Israel, em circunvizinhança, ouvia o louvor que subia da cidade de Davi. Porque ele entendeu que os turnos haveriam de ser trocados para estar representando os céus e o reino de Deus ali. Escute o que eu estou falando. Só que parece que num gancho da história, e as pessoas muitas vezes elas olham, olha eu, olha você, e aí é o sinal que nós temos que ser perfeito em tudo, e não é. Davi não era perfeito. Simei era um personagem que eu quero falar que talvez ele nem teria tanta relevância no reino de Deus, mas a sua história está na Bíblia. Ele não contribuiu nada para o reino, mas é um alerta para nós prestarmos atenção do que deixa muitas das vezes o nosso coração adoecido e amargo. Olha para o seu irmão e fala assim: ninguém nasce amargo. São agregamentos da vida, são discussões de um casamento, são amizades que são arranhadas. E com isso nós vamos caminhando, porque eu vou dar um exemplo aqui. Sobe aqui, Rodolfo, me ajuda aqui. Podemos estar aqui na igreja, no corpo, dá o braço assim, unidos, amém? Podemos estar aqui, estamos unidos, no mesmo corpo. Só que a igreja de Atos, eles não tinham só unidade, eles tinham concordância. Não puxa forte. Vai você para a direita, eu vou para a esquerda, vai lá, tenta. Estar unido não quer dizer que estamos em concordância.
Às vezes um está indo para lá, o outro está indo para cá. Obrigado, Rodolfo. Amós capítulo 3, versículo 3 diz: andarão juntos se não houver concordância entre eles. O poder da concordância ele é tão forte, porque nesse período, sabe o que acontece? O pecado de Davi é espalhado pelo Israel. Seu filho houve um homem chamado, era o Judas do Antigo Testamento, alguns teólogos gostam de dizer, né, Aitofel. E ele fermenta o coração de Absalão, porque seu pai não tinha mais a autoridade para reinar. Absalão vai então, separa juntamente, se rebela contra a liderança de seu pai, e Davi sofre uma guerra civil. Davi estava com o coração amargo, triste, e por ele saber que era o filho dele, ele não podia lutar, porque senão teria que matá-lo. Davi era um assassino, querido. Davi era um guerreiro. Davi matou 200 filisteus em uma noite, para provar a autoridade que ele tinha diante do rei Saul. Amém, gente? Não era qualquer um. Davi era um assassino letal. E entende o que eu estou falando hoje? Olha para o seu irmão e fala assim para ele: Davi estava sofrendo uma consequência do seu pecado. Mas como Israel ainda estava não estabelecido a graça, Absalão toma o trono, ele foge com seus valentes. Ele foge com homens que perdoaram. Foge com homens que fizeram a coluna e a escota. E a Bíblia diz, e não eu, que quando ele vai caminhando para fora da cidade, Simei aparece amaldiçoando ele. Eu quero abrir parênteses para dizer uma coisa aqui para vocês. A pior coisa que tem é você basear sua amizade achando que o outro é perfeito em tudo, que ele não vai errar com você. Isso é um erro. Achar que nós temos um super Deus, um super homem dentro de nós, e que esse super Deus, o Espírito de Deus que está dentro de nós, ele tem a total responsabilidade, e eu e você isentamos a nossa. Não é isso. A grande verdade que eu quero dizer é que Tiago 3,14, ele vai dizer uma coisa: entretanto, se há brigas em vossa inveja, amargura, ambição egoísta, vossos orgulhos, e disse: não procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, é diabólica. Toda pessoa que guarda amargura, ela não é sábia, porque toda pessoa que guarda amargura, ela vai ter dificuldade em relacionamento e dificuldade de perdão. Porque ela vai pensar 10 vezes em se relacionar na próxima vez. E eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Primeiro, você precisa ser seletivo, sim, mas você precisa amar todos. Você não é obrigado a chamar todos para jantar e almoçar na sua casa. Eu, pastor, não sou obrigado. Cada um tem uma vida, cada um escolheu um princípio para viver, e estabeleceu amizades e alianças corretas. Isso é o importante. Só que Simei era um personagem, como eu estava dizendo, que adoeceu seu coração na amargura. Ele cravou suas próprias externas em atitudes insanas e se rebelou contra o rei. Este homem era da linhagem de Saul, rei rejeitado por Deus, substituiu o trono por Davi. Davi substituiu o trono dele, quer dizer. O Senhor julgou sua família de tal forma que poucos escaparam, eu escrevi aqui, a fio da espada, e um desses sobreviventes foi Simei. Assim estava Simei, achando que podia julgar o rei por os seus erros. Olha para cá, tem uma turminha aí que gosta de meter o pau na igreja, gosta de meter o pau em pastor que está desviado, que mexe com coisas, com dinheiro do povo. Irmão, nós não estamos na terra para criticar ninguém. Nós não estamos na terra para falar quem está certo e quem está errado. Sabe como eu e você estabelecemos o que é certo? É fazendo o que é certo, e nós condenaremos o que está errado. Se o mundo está divorciando, você vai ter um casamento abençoado e vai se tornar referência para quem está divorciando. É isso que eu estou falando, é estabelecer um princípio, um padrão, para que as pessoas vejam que você não está brincando na sua fé, que você leva a sério o que você vive. Davi foi um líder aprovado por Deus, e eu disse, longe de ser perfeito. E é isso que muitas vezes pega. Nós não somos líderes, irmãos, perfeitos. Diga isso: eu não sou perfeito. Seu reinado foi justo, conduziu Israel ao apogeu. Ele determinou coisas, como eu disse, trazer a arca, estabeleceu unidade, enfrentou guerras. A insurreição da nação, comandada pelo seu filho, na rebelião. Com o coração em pedaços, ele vai comandar os outros homens e fogem.
Aí aparece Simei, cheio de amargura, agressividade, para perseguir a comitiva de Davi, atirando pedras contra ele, amaldiçoando ele, levando a poeira. Fez isso que tamanha insistência e destempero que havia entre os valentes do rei, que quisesse degolar, como que não aconteceu, porque Davi não permitiu. Vamos ler isso comigo aí, que eu acabei de ler, vamos lá. 2 Samuel 16, 6, corre. 2 Samuel 16, versículo 6. Um versículo abaixo, vamos ler junto. A sua fúria atirava pedras em Davi e todos os oficiais do rei Davi. Por isso todo o exército dos seus guerreiros se puseram à direita e à esquerda, a fim de proteger o rei. Olha para cá, quem somos nós para condenar quem erra, para julgar quem erra, para apontar o defeito de alguém? Os valentes de Davi tinham tudo, mas eles aprenderam a perdoar o rei e proteger o rei. Tem pessoas que falam assim: você errou comigo uma vez, acabou. Está errado, porque o dia que você errar com alguém, como é que você vai fazer? Na medida que você mede, será medido. Aleluia. A realidade é que ele atirava pedras, e eu quero falar hoje pedradas no ungido de Deus. Temos que tomar cuidado com isso, de abrir a nossa boca e falar besteiras, ou falar da vida de alguém, sendo que eu e você somos imperfeitos. E isso está adoecendo você, e não o irmão que está do seu lado. Eu aprendi uma coisa, que a falta de perdão é o seguinte: você bebe um veneno esperando que o outro morre, mas quem está morrendo é você. Isso é falta de perdão, é mágoa. Nós não se aceitamos mais. E eu pergunto: cadê o perdão? Cadê o perdão da igreja brasileira? Cadê a compaixão e a misericórdia com os que caíram, com os que são fracos? Nós que somos mais fortes temos que ter compaixão com os que caíram, com os mais fracos, amém, gente? E não é por causa de um erro de uma pessoa que você tem que excluir ela, porque a maioria, sabe o que Deus quer dizer aqui hoje? Deus vai levantar pessoas do seu lado que vai defender você, que vai defender a sua casa. Se não tiver alguém aqui na terra, o Espírito de Deus é o seu consolador. A palavra é teu escudo bloqueio, a verdade de Deus para você. Nós precisamos nesse período da igreja, de pessoas que tenham a mesma concordância em unidade, e caminhar com a mesma visão, em proteção, saber que o outro erra, mas amar as qualidades e não somente os erros. Porque se fere o pastor, dispersa as ovelhas. E olha para mim, nesse caso aqui, os valentes de Davi não ficaram do lado do seu filho Absalão, porque o reinado não é importante se não tem alguém que governa diante de Deus. Se alguém está ligado no trono, é isso que eu estou dizendo. O importante não é a cadeira, o importante não é o som, não é as luzes, é o seu irmão que está aí do lado. E se ele está ferido, você tem que ser cura, você tem que ser bálsamo, você tem que ser o bálsamo de Gileade na vida dele. Você tem que ser aquele que tem uma palavra de levantar. E é isso que eu quero dizer nessa noite. Deus vai te erguer para sacudir essa nação, para sacudir a sua casa. Você será o purgante da tua família. Vai entrar para sarar, vai entrar para levantar, vai entrar para construir. Romanos 8, 1 Coríntios 8, versículo 1 diz que o orgulho, o conhecimento traz o coração inchado, o conhecimento traz o orgulho, mas o amor edifica, o amor constrói. Errou, não quero saber, eu sou perfeito, não é. Os valentes não largaram ele, não ficou no reinado. O reinado não é importante se o rei não está lá. O reinado só é importante porque Deus levantou alguém. E os valentes de Davi estão aqui hoje. E isso vai maculando a sua fé, vai maculando seu coração. Acompanha um pouquinho mais, vamos fazer uma exegese desse texto tão lindo. 2 Samuel 16, vai para o 10, versículo 10 agora. Disse porém o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Olha que Davi repreende o valente dele, por ele amaldiçoar, por ele ter dito: o Senhor amaldiçoou a Davi. Quem dirá, porque assim fizeste? Olha o 11. E disse mais a Davi a Abissai: todos os seus servos, eis que meu filho que saiu das minhas entranhas procura tirar a minha vida, quanto mais ainda esse benjamita.
deixai-o, deixa que as maldições, porque o Senhor lhe ordenou. Porventura o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição deste dia. Por isso que eu disse no começo, discerne o que está acontecendo com você. Davi sabia que era um erro, se o filho dele se levantou contra ele, ainda mais um servo do reino. E ele diz: não mate ele, porque Abissai era terrível, sanguíneo, igual o pastor, já arrancava a cabeça logo. Ele disse: não faça isso, eu mereço isso. O que eu e você muitas vezes estamos passando é porque merecemos. Plantamos coisas erradas e queremos colher coisas boas. Não tem como. Existem pecados escondidos aqui hoje, e isso precisa parar na sua vida. Você precisa discernir se é Deus tratando você. Que vai haver pessoas que vai meter o pau em você. Nós em santidade, em obediência, fala mal, você imagina em brecha, você imagina em pecado. Aí você é o crente que escandaliza e vende amor. Quem é você lá fora quando a luz se apaga do culto? Entende, irmão? Nós transferimos para Deus o que é responsabilidade minha e sua, de carregar o exemplo. Olha para cá, e tudo que não ser sustentado pelo exemplo vai cair nessa igreja. Você precisa ser, você não precisa ter a unção. E outra coisa, você só tem a unção que você respeita. Se você respeita o que Deus está fazendo nesse ministério, através da sua vida, então pode ter certeza que haverá capacidade de Deus para você passar o que você está passando. Mas a gente prefere julgar, a gente prefere ficar amargurado, a gente prefere, muitas vezes, destruir o relacionamento, prefere separar do marido, prefere falar mal da esposa, e eu aprendi que no casamento é o seguinte: quem argumenta primeiro está errado, é uma só carne. Então é o seguinte, se o rapaz chega e fala assim, um homem, marido, casado, chega e fala: pastor, é o seguinte, eu quero falar isso que aconteceu no meu casamento, mas eu também fiz isso, aí é válido. Mas se o cara chega e argumenta e não fala nada dele, ele está errado. É reconhecer. E nós vemos isso maculando os relacionamentos da nossa vida. Nós vamos maculando na família, vamos maculando com os amigos, vamos maculando no ministério, vamos maculando no profissional. Em vez de construirmos, estamos amargurados, tristes, servindo Deus com peso, servindo Deus em tristeza. Não, querido, servir Deus é alegria. Romanos capítulo 14, 17 diz que a alegria do reino é do Espírito na minha vida. O reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus falou lá em João, que eu tenho vos dito isso para que em mim tenham alegria e a vossa alegria seja completa. Aí você pergunta: por que meu filho está fazendo isso? Por que minha filha está fazendo isso? São pedradas que estão vindo em você, ungido de Deus. Existem coisas que plantamos e não queremos receber pedradas. Olha para mim, Deus perdoa o pecado, mas não a consequência, tá? Você vai sofrer pela consequência. Quando Davi cai, o Natan chega na porta e fala assim para ele: olha, Deus já te perdoou, mas a espada não vai sair da tua casa. E os 4 coisas que ele determinou aconteceu com ele. Os filhos se levantaram. A casa de Davi foi terrível o que aconteceu com seus filhos. Aminon, Adonias, Absalão e o último Salomão. Salomão foi aquele que construiu o templo, amém, gente? Olha para o seu irmão e fala assim: ou você resolve a pendência hoje? Fala para ele. Fala para ele aí, irmão. Ou você vai continuar tomando pedrada. Sabe o que eu chamo isso? De argumentos no mundo espiritual. Você lembra lá que Timóteo diz uma coisa assim: olha, levantai as suas mãos santas sem ira no coração. Existe coisa que você está pedindo para Deus, o diabo está acusando você. Jó era piedoso, irmão, e o diabo foi até Deus para acusar ele. Falar: ele te adora porque você dá tudo para ele, mas tira o que ele tem, quero ver se ele não blasfema na tua cara. Você está entendendo o que eu estou falando, o grau que eu estou falando? Diga para o seu irmão: fecha as brechas. Como é bom ter pessoas do seu lado e misericordiosas essas pessoas, irmãos. Como é bom ter esses valentes, pessoas compassivas, encorajadoras, perdoadoras, que não julgam. Precisamos de pessoas assim em nossos caminhos da nossa vida. Precisamos de pessoas que nos encorajam, pessoas que são misericordiosas,
não finaliza o nosso pecado, fala a verdade, mas tem um abraço em primeiro lugar. Nós precisamos crescer nisso. Olha para mim, 2 Coríntios 2,7 vai dizer: agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo, para que não seja dominado por amargura excessível. Toda pessoa que não se sente amada, toda pessoa que não é perdoada por algo que ela cometeu, um pecado que ela cometeu, e ela não se sente amada na igreja, ela não se sente amada pelo irmão, ela não se sente, o diabo oprime ela, a amargura entra, daqui a pouco ela está falando de tirar a própria vida. Já ouvi isso aqui, irmão? Em algum lugar eu já ouvi. Ela começa a se entristecer, ela entra no poço da amargura, ela acha que ninguém ama ela, todo mundo que está do lado dela é para arrancar dinheiro dela, todo mundo que está do lado dela é porque está interesse em algo dela. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque no meio do bojo do relacionamento tem que haver Cristo, tem que haver o amor dele. Simei estava tomado por uma síndrome, e diga para o seu irmão: previne, esse culto é para você prevenir de ter síndrome, e a síndrome mata. Psicologia diz que o ferido fere. Por isso que pessoas felizes, elas duram mais tempo de vida. Pessoas que vivem embaixo de amargura, de tristeza, de ressentimento, de mágoa, tudo guarda. Eu não gosto de falar nada para ninguém, está errado. Você tem que abrir a boca e falar, põe para fora. Esse é o culto de você chorar e se quebrantar. Quando você mágoa, vai guardando ressentimento, vai guardando as coisas, aí vai agredindo dentro do seu coração. Ninguém está bom, a igreja daqui a pouco não está boa, o pastor, a palavra não está mais legal, e aí começa, irmão. E aí você vai julgar, porque o nome da igreja tem que ser o nome da igreja, vivendo em amor. Mas você esquece que o seu irmão tem defeito igual o seu. Você esquece que você faz parte de um corpo e tem sua responsabilidade nesse corpo também. E uma igreja que tem dificuldade de receber a palavra como essa, querido, é porque não entendeu o que é o processo da maturidade espiritual. Porque o que mais tem é casamento destruído, é filho que não fala com o pai, é filha que não fala com o irmão, irmãos que ficam 10 anos sem se falar, mas conseguem cultuar a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina a perdoar e ser livre das armadilhas do diabo. Toda pessoa que não perdoa, ela está presa em uma armadilha. Diga isso: toda pessoa que não perdoa, ela vai ficar presa na armadilha do diabo. Eu não estou fora, estou falando da síndrome de Simei, mas estou usando alguns textos para abordar a questão da amargura, do ressentimento. Amém, gente? Olha que Paulo recomenda, 2 Coríntios 2,10: se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. Olha o que diz. Escute: aquele que eu perdoei, se há que havia alguma falta a ser perdoado, perdoei na presença de Cristo. O perdão quem assiste é Cristo, porque foi através dele que eu e você fomos perdoados. Amém? Você não está aqui por um acidente da história, você está aqui porque ele morreu em seu lugar para te perdoar. Eu e você não merecia. Então dá o direito à pessoa que errou com você, trazendo ela de volta para o seu relacionamento e para o seu coração. Porque é isso que é Simei. Errou uma vez, acabou. Não podia errar. E a gente faz isso na nossa vida. Faz isso no casamento. Mães que não falam te amo para as filhas, para os filhos. Pai que tem dureza no coração, não consegue olhar para o olho do filho: eu te amo, cara, independente do que você faz, independente do que você é, eu te gerei. Isso que eu estou falando, irmão, é o que está acontecendo com a igreja brasileira. Somos intolerantes. Somos pessoas que julgamos o Lula porque ele roubou. Ele vai ter com Deus, irmão. Mas a nossa função está em 1 Timóteo capítulo de número 2: orai por todas as autoridades e não julgar. Entende? Nós precisamos ser homens e mulheres parecida com Jesus. Aleluia. Nós não temos que ser parecido com a nossa irmã, com o nosso irmão, é com Cristo. Ele é a nossa referência. Vamos guardando mágoa, isso se torna pesado. A adoração não flui, a mensagem não flui, o casamento não flui, o relacionamento com os amigos não flui, porque talvez nós estamos colhendo coisas que plantamos lá atrás, e que algumas pessoas estão falando mal. Mas calma, Deus vai te justificar. Na sua permanência em Deus, a justificativa também virá. Porque Davi caiu, ele pecou sim, mas nunca mais voltou a pecar.
Agora, quando há um hábito, a Bíblia diz em 1 João, quando eu tenho um hábito em pecar, eu não sou nascido de Deus, eu sou do diabo. Cristo me libertou. Paulo disse que quando perdoarmos a presença de Cristo, por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignorais as suas armadilhas. Tira a mágoa hoje, irmão. Tira o ressentimento hoje, que isso está prendendo a sua espiritualidade. Estou te dando o antídoto. Não deixa que isso contamine sua fé, não deixa que isso contamine sua vida espiritual. Porque isso não fica só em você, você vai transferindo, vai blasfemando, vai jogando do penhasco, vai jogando para todo mundo. Olha, ele fez isso, ela fez aquilo. Não, irmão, eu quero saber que a cruz, ela nos une, a cruz quebra a inimizade, a cruz, ela trouxe redenção, perdão, ela trouxe graça e salvação para as nossas vidas. As consequências de tais atitudes sobre a vida de Simei foram trágicas, pois embora Davi tenha poupado, e embora mais tarde ele mesmo tenha pedido perdão pelo que fez, Simei fez isso. Davi falou o seguinte: o que eu estou fazendo, deixa ele, meu filho quer me matar. Imagine ele, um benjamita. Se meu filho quer arrancar minha vida, você acha que ele não vai querer? Talvez Deus vai transformar lá na frente essa maldição em bênção. Então vai sofrendo um pouquinho, algumas consequências que você plantou com as suas próprias mãos. Porque se você continuar perseverando, entendendo, existe um momento que é silêncio. Fique quieto. Tiago diz que o homem sabe domar todos os animais, mas não sabe domar a tua língua. Como é que você é espiritual se você não doma a língua? A sua espiritualidade é inútil, diz Tiago. Então nós precisamos parar e entender o porquê que estamos passando. Quanto mais murmuração, quanto mais maldição falamos, isso vai acarretar amargura, ressentimento, discórdia, confusão, briga. E a Bíblia diz que isso é terreno, é sabedoria terrena, é diabólica. A sabedoria do céu não tem isso. A sabedoria do céu não tem amargura. Mas me fizeram isso, ele merece. Mas não é você o juiz. Não sou eu o juiz, é Deus. Romanos 2 fala isso, lê inteiro. Hipócritas, que diz para dar o tempo e roubam vocês também, que põe um jugo que você não vive. Saibais que o Deus julgará tanto os gentios quanto os judeus. Escute, Simei lá na frente ele se arrepende. Olha o que diz a palavra do Senhor: o Senhor não poupou e colheu o fruto da sua semeadura. Ele morreu pela espada de Benania, já quando Salomão ocupava o trono. Abra comigo todos 1 Reis aí. Irmão, quero que você traz a Bíblia, por favor, tá? Eu não vou ficar te chamando a atenção no culto, tá? Então traga a Bíblia aos domingos, no culto. E isso aqui tem que ser rotina, principalmente os líderes também. Nós tem que ser exemplo. 1 Reis, capítulo 2. Olha para o seu irmão e fala assim: a mágoa, o ressentimento, a amargura priva você da presença de Deus. Primeira Reis 2,36 diz assim: em seguida o rei mandou convocar Simei e ordenou: constrói para ti uma casa em Jerusalém, e nela habitarás, mas dela não sairás para onde quer que seja. Olha para cá. Você viu a semeadura, como que é da amargura? A semeadura traz depressão, traz um enclausuramento, desculpa. Ei, a palavra de Salomão para ele fala assim: constrói uma casa e fique nela. Do que adianta você estar na igreja e sentir dentro do seu coração que você não é livre ainda, que você é preso em alguma coisa que condena a sua salvação? Se Jesus voltar agora, você está limpa, você está limpo, eu estou limpo. Se esse chão abrir agora e dizer: inferno, vem para cá quem está em pecado, em rebeldia, desobediência, falando mal do outro, olha para cá. Dever na sociedade também não vai para o céu, irmão. Limpa teu nome, porque é o nome de Jesus que está sendo escandalizado. Não deveis nada a ninguém, somente o amor. Escute,
Ele diz uma coisa, olha para cá: constrói uma casa e nela habitarás, e nela não sairás para onde quer que seja. Amargura é o começo da depressão. Tudo dói. Daqui a pouco tem o mal da sexta-feira. Parece que é sexta, o dia de, né? Bate aquele negócio de sair para o mundo. Aí fala, poxa cara, tem alguma coisa na igreja? Aí a pessoa entra em depressão sozinha, porque ela não se sente feliz por ter liberto, Jesus ter liberto ela. Tem que sair, tem que beber uma cerveja, tem que dançar, senão não vai, não, irmão. Uma vez liberto, acabou. Eu estou te dando um antídoto do que está acontecendo comigo e com você, com a igreja brasileira. Toda intolerância custará caro. Ele plantou isso, amaldiçoou alguém. Olha o que aconteceu no reinado de seu filho. Olha aí o 37. No dia que saíres e atravessar o vale de Sidrom, portanto certo que morrerás, e serás o único responsável por tua morte. Sabe por que Salomão não matou ele? Por respeito a Davi. Quem é misericordioso alcançará a misericórdia, mas quem não é misericordioso vai alcançar a morte. Escute, olha o 38. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo fará como o Senhor meu rei mandou. Ele acha ainda a ordem boa. Sabe qual é o problema? Olha para cá. Isso aqui é pessoas que não reconhecem que errou. Você acha que você conseguiria morar dentro de uma casa e nunca sair, se não morreria, irmão? Ele diz que é boa. Notícia boa, pastor Fernando. Como que é boa? Como que uma depressão é boa? Como que viver infeliz é bom? Como que você sabe se você atravessar a rua alguém te mata? Sabe o que ele está dizendo? Eu continuo com a falta de perdão. Eu continuo com a falta de perdão. E o pior que a pessoa assim é o seguinte: ela mostra uma coisa que ela não é por dentro. Fale para você mesmo o que tem te roubado da presença de Deus. Será que você não pode perdoar essas pessoas da sua vida, do seu coração, e liberar elas hoje? Porque toda pessoa que não perdoa não será perdoado no grande dia. Olha o 39, acompanha a exegese. Mas descorrido 3 anos, aconteceu que 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maca, rei de Gade. Vamos fazer aqui uma questão aqui, olha. Aconteceu que 2 olha para mim. 2 escravos fogem dele. O cara tinha servos. Eu vou dar um exemplo. O reinado de Davi era um, no reinado de seu filho ainda tinha mágoa. E o dia que os escravos saíram, ele foi atrás dos escravos. E quem é servo da falta de perdão, encontrará a morte como servo. Olha o que diz a Bíblia e não eu. Olha o 40. Então Simei preparou e selou um jumento e partiu para Gade, a casa de Aqui, a fim de buscar os seus escravos. E de lá Simei trouxe escravos de volta. E formaram Salomão que Simei havia saído de Jerusalém. Assim como ele espalhou a maldição do pecado de Davi, assim alguém falou: olha, Simei saiu. Alguém está de olho em você. E é o diabo. Ele está esperando uma brecha, porque os que se acham perfeitos, na hora que errar, Deus não vai ter misericórdia de você também não. Formaram Salomão. Simei havia saído de Jerusalém em viagem a Gate, que já tinha regressado. Olha isso, 42. Então imediatamente mandou executar Simei, justificando: porventura não fiz um juramento ao Senhor e não preveni, afirmando: no dia que saíres para ir aonde quer que seja, tem por perto que morrerás, será responsável por tua própria condenação. E tu me responderás: acho boa a palavra do meu rei, porque então não obedeceste o juramento firmado no nome do Senhor. Ordenou que havia dado, ele ordenou que o Senhor ordenou que ali havia dado. E depois o rei ainda disse a Simei: o teu coração sabe muito bem que prejudicaste o meu pai Davi. Portanto agora, Senhor, faz recair a tua maldade sobre a tua própria cabeça. Olha para cá.
Sabe qual é o problema de você falar mal do seu irmão? É que um dia você vai sair, um dia você vai cair, um dia você vai errar, e Deus vai levantar outro também para falar de você. Escute um detalhe aqui do texto que é muito sério. O detalhe do texto é o seguinte: que aquilo que nós construímos lá no passado, se não arrumarmos hoje, vai nos perseguir no futuro. Arrume hoje sua casa, arrume hoje sua vida. Peça perdão para quem você magoou esse ano. Viva 2017 livre e adore o seu Deus com tudo que você tem. Deus, Ele não habita num coração, irmão, cheio de facções, cheio de mentira, cheio de discórdia, de julgamento, de injustiça. Ele habita em corações quebrantados e contritos. Ele não vai desprezar. O que ele não quis no dia de Davi perdoá-lo, foi perseguindo nos seus reinados. Aí ele diz: olha para cá. O problema de você falar mal dos líderes da sua igreja e dos líderes que estão aqui comigo também, não estou falando de mim não, estou falando do geral, tá? Pega essa parte como contexto da igreja brasileira, que a gente vê os caras na televisão, na rádio, mete o pau, esse cara não é de Deus, é do diabo. Irmão, cala a boca, não fala nada. Você não é juiz dele, você vai ser condenado com ele. Jesus falou que pelas suas palavras você será julgado, salvo ou condenado. Não fala nada, só ora e fica em silêncio e adora a Deus. E aí mete o pau na sua igreja, não dá exemplo. E o problema é que nós, pastores aqui, estamos tentando construir esse ministério no exemplo, na família, nas atitudes, na experiência, na transparência. E aí você pega um erro que acontece natural e joga no ventilador. Sabe quanto tempo demora para Deus construir uma reputação, meu filho? Para você em um dia abrir a tua boca e blasfemar contra o seu irmão? Deus não vai fazer isso. Olha para mim. O problema é que vocês lêem básico. A Bíblia de vocês parece que só tem Mateus e para frente, não conhece nada de crônicas e reis e nada. Volte para esses textos aqui, irmão. Tem segredos escondidos neles, tá? Isso aqui é Bíblia. Reis é Bíblia. Escute o que eu estou falando aqui. A realidade disso é que você vai construindo uma vida amarga. E a presença de Deus, ela é transparente, ela é sincera, ela vem em corações santos. E quando ela não encontra um espaço na habitação do seu coração, não tem como ela vir. Aí alguns falam assim: por que todo mundo sente e eu não? O quanto de sujeira tem que tirar hoje desse coração aí? E os anos passam. E a realidade é que olha o que diz a Bíblia, eu termino: contudo o rei Salomão seguirá abençoando o reino de Davi, será estabelecido diante do Senhor, o Senhor para sempre. Então o rei de Oda, Benania, filho de Joiada, este avançou contra Simei e o matou. Assim o reino ficou bem consolidado. Você quer ter uma vida sólida, consolidada em Deus? Pare de abrir a boca e falar mal das pessoas. Ei, dá glória agora, crente. Quero ver espiritualizar agora nessa mensagem aqui, ó, que desce amargo, mas é de Deus. E hoje, graças a Deus, eu estou só na Bíblia. Escute uma coisa que é um segredo para você em Hebreus 12:15. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos causa confusão, contaminando muitos. A amargura contamina. Você percebe que se você anda com uma pessoa que não tem, ela não é uma pessoa para frente, ela sempre te tem uma palavra para baixo. Sempre você fala assim: vamos crescer, não acho que é bem assim, tem que fazer. Não ande com pessoas como essa. Quebre todas as pessoas negativas da sua vida. Não ande com elas. Ande com pessoas que estão ali fazendo um escudo para você. Pode lançar pedrada, mas aqui nesse lugar eu vou proteger os meus líderes. Eu vou proteger o meu Senhor, o Rei dos Reis. Eu vou proteger, eu vou defender o Evangelho com a minha atitude, com o meu testemunho e com a minha casa e com o meu estilo de vida santo. Quem é você para falar mal?
síndrome de Simei começa com a raiz de amargura. Aquele homem viu a casa de Saul sendo devastada em seu coração, transferiu para Davi a responsabilidade por aquilo que afetara diretamente a sua vida. Ora, quem conhece a história sabe o que eu estou falando. A morte de Saul, a destruição da sua linhagem, sendo tudo provido pelo Senhor, devido ao seu pecado, a desobediência. Não matou os amalequitas, e depois novamente, lá na frente, foi consultar uma bruxa, uma pitonísia. Entretanto, o ser humano tem a tendência de buscar responsabilidades para suas tragédias. A culpa é do outro, não é minha. Quem errou foi o Senhor, não fui eu. Você também errou. Confessa. Abre a boca e fala: eu também errei. Fala isso: eu também erro. Fala mais alto, irmão, quero ouvir sua voz: eu também erro. Aê, agora sim está certo. Tragédia, busca sempre a responsabilidade na tragédia. As frustrações, transforma os líderes em carrasco. Figura de autoridade aqui é Davi. As pessoas traz à evidência os bodes expiatórios das suas mazelas, que elas escondem dos outros. Então parece que a gente é santo do pau oco. Você percebe que eu fico mais bonita aqui em cima do altar? Mas minha esposa sabe que eu sou em casa. Aqui dentro é propício a gente fazer e falar que é espiritual. Olha para mim, Hebreus está dizendo: vigie, não se exclua da graça de Deus, e não exclua ninguém da graça de Deus. Traz essa pessoa. O corpo de Cristo tem que sarar e não destruir. Olha o que ele diz: que contamina, é um veneno. Ele brota, se brota porque não nasceu. Brotou. Alguma coisa no meio do caminho mudou. Alguma coisa que ouviu, chateou e não limpou. Na hora de limpar. Porque como é que eu limpo o meu coração? Confessando: eu também erro, me perdoa, eu fiz isso, eu falei isso. Aleluia. Eu abri minha porta para o diabo, pastor. Provavelmente que Simei tenha convivido silenciosamente com essa rejeição. A pessoa se sente rejeitada. A amargura, se você não tirar do seu coração, você vai se sentir rejeitado. Pastor, só levanta fulano, e eu estou aqui 3 anos, 4 anos, 5, vai ficar 10. Vai ficar 20. Você não cresceu. Você não cresceu, não é na Bíblia, não cresceu no coração. Por sua visão desalinhada e pela incapacidade de ver as coisas como Deus via, ele julgava cada a atitude do rei, condenando o seu coração, até que resolveu colocar tudo para fora, de forma que as pedradas e a agressão verbal, irmãos, olha o que ele fazia. Tem uma pessoa que ela está desviada, cara. Nós restauramos a vida dela. Ela não ficou muito tempo conosco, mas voltou, ficou um período. E hoje, porque o outro tomou uma facada aqui, ela mete pau no Facebook. O outro que roubou ali mete pau. Aí eu fico falando: meu Deus, tá crente? Tá desviada, cara. E tá falando mal que tá desviado também. Você percebe que o desviado sempre entende um ao outro? Eu não estou falando mal aqui não, gente. Estou falando o seguinte: nós não temos direito de julgar ninguém. A igreja brasileira está sem amor. Não é a vivenda em amor. É a igreja brasileira que é intolerante. A gente consegue dar jeitinho brasileiro para não ler a Bíblia. A gente consegue dar jeitinho brasileiro nas nossas orações. E queremos falar mal do que? Dos pastores da televisão. A falta de caráter do não resume quem você é. Você é alguma coisa, e Deus chamou você assim. O outro roubou, eu não vou roubar. O outro mentiu, eu não vou mentir. Aleluia. O outro fez isso, eu não vou fazer. Eu tenho um padrão, eu estabeleci um limite, um padrão de vida cristã para mim, que isso é maravilhoso viver. Aleluia. Estado desse pobre homem que se agravou quando ele encontrou gente com o coração doente para fazer o coro. Absalão estava doente, amargurado, triste com o pai. Ele pega então o período da fragilidade do rei Davi. Absalão no trono,
dominado pelo ódio, na rebelião, líder na frente de Israel, líder com grande poder de influência, porque havia Aitofel, os bajuladores do lado de Absalão. Tratava por código de ética particular, lançava contra a autoridade estabelecida da pessoa de seu pai, furtando o coração dos homens de Israel. Isso está escrito em 2 Samuel 15:6, não dá para ler, eu quero terminar o culto cedo hoje, e vou falar isso de verdade, eu tenho mais 10 minutos. Quando o grupo dos forjados, para amanhã é dia de branco, né, irmão? Então, descontando, cresceu, teve voz. Simei encontrou respaldo para também colocar o vômito da sua alma para fora, a fim de pensar: eu sou o único e logo não estou errado. Simei fala: eu não sou o único, o filho dele está contra ele, povo. A pior coisa que tem é você estar chateado com o irmão e você sabe que aquele irmão é aquele irmão abençoado da igreja. Sabe aquele irmão abençoado? Ele é sempre notado, tudo acontece, é ele que está no meio. E aí o pior é que você vai se abrir com uma pessoa que está ferida com pastores, que está ferida com a igreja, que está ferida com Jesus. O que você vai fazer? Aumentar a raiz de amargura dela, em vez de diminuir. Porque se você traz ela para o perdão, a graça de Deus desce e transforma a vida dela e a sua. Esse é o certo, é curar, não aumentar o peso do que ela está carregando. Fala: querido, é o seguinte, é isso aqui, a Bíblia diz o quê? É isso aqui, então vou ficar com a Bíblia, não vou ficar com o argumento pessoal, não sou mais do mundo, eu tenho uma mente transformada em Cristo. O que a Bíblia diz a respeito do casamento? O que a Bíblia diz a respeito de uma amizade? Irmãos, a Bíblia diz em 2 Pedro, no capítulo 1, se você ler, a Bíblia diz que nós não temos que viver uma vida sem fraternidade. A palavra fraternidade no grego vem de Filadélfia, fidelidade na amizade. Fraternidade, amizade cristã, fidelidade no conversa. Acertou uma coisa, fica com aquilo que foi acertado. Aleluia. Isso é juramento. Deus está no meio, Cristo está no meio. Quando o grupo de forjados para descontentar, cresceu a voz de Simei, foi isso que ele fez. Eu não sou o único. Olha aí o filho dele. A síndrome de Simei levou à inconsequência, cego pela amargura. Diga: amargura cega. Ele achou que poderia fazer tudo que fez, falar tudo que falou contra o homem de Deus e permanecer impune. Não pense você que isso vai acontecer, tá? A partir do momento que você professa algo, olha para mim. Você lembra na carta de Judas? Acho que alguns de vocês nunca leu. Está lá antes de Apocalipse. Lê, viu, irmão? A Bíblia diz que Miguel não pronunciou uma palavra de maldição contra quem? Satanás. Sabe quem é Miguel? Miguel foi o mesmo que no capítulo, se eu não me engano, 11 diante, foi proteger a oração de Daniel, porque Gabriel descia para trazer uma mensagem, e a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia impediu a oração de Daniel. Olha a batalha espiritual, irmão. Olha o nível. E muitos de vocês levam na brincadeira: olha para cá, os anjos, eles estão aqui para nos servir. A partir do momento que você ora, ele se manifesta. Há uma guerra quando você ora, aleluia. Você entende isso? Por isso que é difícil orar. O diabo quer nos tirar da vida de oração, porque a vida de oração ela transforma. A vida de oração ela traz amor, a vida de oração traz alegria, a vida de oração traz prazer, aleluia. Porque é isso que Daniel falou: não vou comer no manjar de Nabucodonosor. Essa palavra tem que sarar você a partir de hoje, meu filho. Levanta a tua mão, pega e eu profetizo: essa amargura não terá mais espaço na tua vida. Você não ficará longe da graça de Deus. A graça de Deus vai alcançar você. A presença dele vai transformar sua casa, transformar teu marido, transformar teus filhos, transformar teu ministério. Foi para isso que Deus te chamou. A amargura cega. Miguel não proferiu nenhuma palavra, diz o livro de Judas. Por quê? Porque ele diz: o Senhor te repri. Por que ele não lançou? Agora vai lá. Por que ele não lançou uma palavra contra Satanás se ele tinha todo o poder? Se ele foi aquele que expulsou lá em Apocalipse 12 Satanás, por que naquele momento ele não pronunciou? Porque a igreja já existia. E quem tem o poder de expulsar os demônios é a igreja, é você. Aí você não expulsa ninguém, nem a amargura. Por isso que o diabo não sai e não reconhece a sua autoridade. Tem amargura aí dentro, irmão. Tem que sair. Isso é armadilha, você está preso. Quando Jesus estava ensinando acerca do reino, ele diz: o príncipe desse mundo vem aí. Quem é o príncipe do mundo? Fala mais alto. Ele diz: ele nada tem em mim. Você tem um pacto com o diabo ou com Jesus? Então por que você está tão amargo nesses dias? Porque Jesus tem que fazer você feliz.
Tem que olhar para a irmã, beijar, abraçar. E se não está acontecendo, você está preso na armadilha do diabo. Sua coragem libertaria. A coragem de si mesmo, de reconhecer, libertaria o coração dele. Olha para mim. Se Deus perdoou, como Deus usou o profeta, Deus perdoou. Mas o povo é difícil perdoar. Por que isso? Deus me livre. Olha para cá, a gente tem os pastores, aí são casados, acontece um deslize. O que a gente tem que fazer? Disciplinar o pastor, disciplinar os líderes, mas não jogar ele para o mundo, irmão. Por quê? Porque o ministério se faz com exemplo. Ele perdeu o exemplo e ele precisa de ser disciplinado até ele recuperar o exemplo que perdeu. Aleluia. Aí alguns falam assim, pastor, mas você está punindo demais essa pessoa. Não é punição. Não confunda disciplina com punição. Disciplina, o pai ama quem lhe disciplina. E todo filho que quer bem. É porque o ministério se faz com exemplo. E ele perdeu, amém, gente? Davi perdeu. E ele estava sofrendo a consequência pelo mau exemplo que ele deu, amém, gente? E aí as pedradas servem no meio do caminho. As pessoas falando mal servem no meio do caminho para mim crescer. Então pega as pedras que estão vindo contra você, constrói uma escada de intimidade diante de Deus. Faz uma ponte de intimidade com Deus. Faz parte, semeou. Meu filho, vai colher até você mostrar uma mudança. Até mostrar você. Cada um de nós sofremos isso na vida profissional, na família, no casamento. Até provarmos que mudamos é tempo. Dá tempo ao tempo. Aceite as pedradas, aceite as pessoas falar mal de você, porque lá na frente Deus vai transformar tudo em bênção em você. Aleluia. Sabia que essa palavra tinha um destino? Ela tem um destino. Então qual é a posição que eu estou? Qual é a posição que nós estamos, irmão? Depois da quando Absalão rebeliou contra Davi, depois ele cair e voltou rastejando, não impediu cavar a sua própria cova. Ele não pôde parar a ação de Davi. Olha para mim. Romanos diz: bem-aventurado o homem que Deus perdoou, que não acha nele transgressões. Feliz é o homem que se sente perdoado, é a graça de Deus. Você precisa sentir de novo a graça do Senhor no teu coração. E sentir a graça não é pula, arrepio, choro num culto. É você acordar amanhã e ir direto para a Bíblia, voltar a orar, voltar a colocar louvor na sua casa. Você sai para trabalhar, está feliz. Olha para mim, querido, olha para mim. Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que é concordância? Concordância é eu estar com a coluna doendo e você com dor de cabeça, mas estamos no mesmo lugar, porque estamos em concordância. Aí tem muitas pessoas que não vêm para a igreja. Que eu fico com dor de cabeça. Eu também estava, mas eu estou aqui. Isso é unidade, é concordância, gente. Não é por fato de estar passando algo físico que vai impedir de estarmos juntos em concordância e unidade no reino. Entende isso? É esse lugar que Deus preparou para me alimentar a minha alma, meu espírito. 2 Samuel 16, vou terminar. Prossigam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, enquanto semeia pela escota do monte, defrontando dele, caminhando, amaldiçoando, atirando pedras contra ele, levantando poeira. Olha para o seu irmão e fala assim, querido. Fala para ele, querido, mulher e homem de Deus. Se for tiver mulher, homem do seu lado aí. Aguenta as pedradas. Faz parte da sua semeadura. Eu vou falar aqui algo assim simples. Eu às vezes pago porque eu sou muito empolgado. Os irmãos já viu, né? Vamos pintar de branco. Aí não pintou. Por que não pintou, pastor? Então, meus líderes me chamaram a atenção e eu estou honrando eles aqui. É verdade. Às vezes eu extrapolo, eu quero fazer uma coisa, não é porque eu não quero, não é porque não tem condição, não é porque eles não querem aprovar, não porque eles não estão junto comigo, estamos juntos, amém, irmãos? Igreja do Senhor, estamos juntos, amém, irmãos? Escute o que eu estou falando aqui com muita sinceridade. Mas eu entendi que é melhor a gente guardar em silêncio. Quando acontecer, vai falar por si só. Isso é maravilhoso. Para ouvir. Diga para o seu irmão, para ouvir um pouco, irmão. Diga para ele, reconheça que você erra também. Conclusão, guarda o coração. Guarda seu coração, querido. Porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Guarda teu coração.
Põe a palavra aí, põe louvor, põe graça. Fala no mundo espiritual, Deus, eu libero perdão com essa pessoa. Olha para mim, se está tendo reunião, olha para mim, se está tendo reunião dos homens e das mulheres, é porque eu sei que vai haver um alinhamento entre nós, querido. Vai ser toda a última sexta do mês, toda a última sexta estaremos reunidos. Vou colocar na minha agenda para nunca faltar, para estar junto. Não, irmão, é assim que a gente alinha, a convivência, o convívio, aleluia. É a comunhão de atos, é a concordância. Vai fazer com que nós crescemos, vai fazer com que as rixas e as coisas que a gente carregava saem, e o amor transborde novamente em nosso coração. É isso. A gente está vivendo um período desse, irmão, de viver uma vida de perdão e amor, de reconhecer erros. Eu sou o primeiro. Nós estamos num período de reconhecer os erros, primeiro diante de Deus e segundo contra o nosso próximo. Tem marido que vai ter que acertar com a esposa hoje. Tem esposa que vai ter que acertar com o marido. Senão vira hipocrisia na ceia. Olha para mim. O mundo espiritual ele age em palavras. Como que foi criado o mundo? Haja luz. Palavra tem poder. E se você professa, o diabo pega essa palavra e usa contra você. E o dia que você querer justificação, orar, suas orações não serão ouvidas, porque no mundo espiritual tem argumentos, tem pedradas que você lançou contra alguém. E aí Deus fala assim: eu respondo ou eu corrijo? Eu respondo ou eu corrijo? Porque tem que ver uma outra coisa. Hoje é responder e depois corrigir. Davi, Deus te perdoa, mas a espada não vai sair da tua casa. Deus perdoa, mas a consequência... Olha para mim. Por isso que na quinta-feira eu orei para os jovens não casar mais. As mulheres, principalmente as mulheres, casarem grávidas na nossa igreja. Chega com isso. Isso é maldição, irmão. Isso não presta, não é de Deus isso. Aí depois tem que correr para se arrumar para fechar a brecha. Não existe isso. É santificação no relacionamento. Esquece isso aí. Mentira do diabo na sua mente. Vivemos num tempo que o espírito de Absalão está solto, irmãos, roubando em rebelião a alma dos que estão amargos. Quando você está mal, vai para Deus. Quando você estiver amargurado, triste com alguma coisa que você ouviu do filho, do pai, da mãe, do irmão, do profissional, do chefe, de quem for, vai para Deus. Para que o espírito de Absalão não te encontre no meio da rua. Falou, você viu fulano por aí? Ele caiu, né? Você viu? É verdade, caiu. Você foi lá para levantar? Não fala mais para quem caiu não, irmão. Quero saber quem Deus está levantando. Pare de amaldiçoar os pastores que não pregam a verdade da televisão. Não use mais o púlpito para falar deles. Deixa eles lá. São cães. A Bíblia fala que eles são cães. O Deus deles é o ventre, só pensa no coisa da terra. Mas eu e você em Cristo vamos pregar o evangelho celestial. Vamos ganhar alma, vamos para cima, vamos curar, vamos sarar, vamos pregar restauração, salvação, arrependimento, mudança de vida, mudança de mente. É isso que precisamos. Amém, gente? Tiago 4:11. Meu Deus, não dá mais. Último texto, eu não vou ler Tiago 4:11, lê na sua casa. Não, vou ler sim. Irmãos, não faleis mal uns aos outros. Olha, Tiago 4:11 diz: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Então se você fala mal do seu irmão, você não está praticando a lei. Você está só observando a lei. Não é observador, não é um praticante, mas é aquele que está rejeitando ela, se tornando juiz. Olha o que a Bíblia diz no 12: há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, que julga o seu próximo, quem é tu? Pastor, eu queria ouvir sobre Vitória e Chave. Não é essa a igreja. Essa igreja pega o evangelho da palavra genuíno. Você quer chave? Tem um monte de igreja pregando chave e apartamento. Aqui é mudança de vida. Você quer mudar de vida? Vem para essa igreja. Aí você vai ver que você não vai mudar, vai crescer na palavra. O mínimo, alguma coisa vai acontecer aqui dentro de você. Ou revolta ou arrependimento. John Stott diz uma coisa: o sermão bem pregado dentro do evangelho, ele é poderoso para salvar um homem.
de levá-lo ele ao remorso ou ao arrependimento. Que não haja remorso hoje nessa casa, mas sem arrependimento. E o arrependimento ele muda para nunca mais você abrir a sua boca para julgar ninguém. Quando você pensar, vai travar, não vou falar. Eu vou orar, eu vou louvar, eu vou glorificar a Deus. Porque foi isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 1. Uns pregam o evangelho por fama, outros pregam por alegria, outros pregam por ganância. Eu, porém, fui posto para a defesa do evangelho. E eu me alegrarei, porque o nome de Jesus está sendo pregado do mesmo jeito. Então não fale mal dos que pregam em benefício próprio. Seja você estabelecendo uma referência. Olha para mim, estabelecendo uma referência do que é certo, vai condenar o que não é certo. E não abrir a boca a falar mal. Salmo 105:15. Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Cuidado. Não abre sua boca para falar mais de ninguém. Quando você toca no ungido, você está tocando na reputação dele. Deus vai matar você. Sabe por que Deus não matou Arão? Porque ele era o único sacerdote. Arão e Miriam falam assim: Deus só fala com ele, não fala comigo e com você, Arão. Lepa para você. Arão, Levítico 10, perdeu os 2 filhos. Deus, cara, olha, um dia eu vou pregar só para os pecados de Arão. Arão é o seguinte, ele faz isso. Deus justifica, Deus desce na tenda dos dois e fala assim: ó, não é assim com o meu servo Moisés. Eu falo com ele como falo com um amigo. Por uns eu falo visão, por outros eu falo em sonho, mas com o meu servo Moisés não é assim. Irmã ficou com lepra até Moisés vir na tenda, Marcela, e clamar por ela por misericórdia, para que a graça pudesse ser estabelecida na vida dela. Arão errou com o bezerro de ouro. O que aconteceu com Arão? Nada, aparentemente. Essa segunda vez que eu acabei de falar, Miriam com lepra e ele? Nada, aparentemente. Mas um certo dia os filhos dele vai pegar o incensário, bêbado, ó, encher a cara. E foram lá, Renato, evangelista. Nadab e Abiú, o fogo do Senhor consumiu e matou os 2. Qual foi a última chance que Deus deu para Arão? Fale juntamente com o seu irmão, com a rocha. Santifica o meu nome diante do povo. O que ele fez? Moisés vai lá e bate, fere 2 vezes. Aí Deus fala assim: sobe você, levante Josué como seu sucessor, e chame primeiro Arão, e fala que Eliezer vai substituir o sacerdócio dele. Deus é tolerante. Olha para mim, quero falar para isso aqui terminar. Existem pecados que nós cometemos que Deus perdoa, mas Ele não vai livrar da consequência. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque feriu a rocha. Então o nosso pecado, ele nos levará a ter consequência e perder as promessas de Deus. Amém? Não perca as promessas de Deus na sua vida. Estou falando de Moisés, um homem que andava com Deus, feriu a rocha e não entrou na terra. Você imagina eu e você, se não fosse a graça de Deus. Tem pessoas aqui que não têm o direito de pedir bênção sem se arrepender. Você não tem o direito, cara. Nem eu tenho o direito, mas Jesus Cristo de Nazaré nos deu o direito em sua morte. Quero que você curva os seus olhos e ore um pouco.